Bom, ó, saiu agora, tá? A gente vai falar do John Textor e da CPI, do circo, porque a política brasileira é um circo, né? Verdade. O Edinaldo dando declaração sobre o pedido de, não, tem que paralisar o brasileiro. Ele fala o seguinte, o Edinaldo, porque é isso que tá também, né? A gente tem uma instituição inepta que é a CBF, né? Sim. Que no meio de tudo isso, um cara que é o dono do time fica fazendo essas acusações loucas, a CBF não se posiciona e fala nada. Pelo menos, sabe qual é? Nada. Nada. Mudo. Aí ele falou agora. A CBF não trabalha de forma alguma com a hipótese de paralisar o campeonato, que é íntegro. Não tem como parar uma competição que é limpa e transparente. Se tiver alguma situação nesse sentido de tentar parar, a CBF vai trabalhar para que a competição continue. A CBF respeita qualquer posição de associação, respeita a CPI. Parar o campeonato não afeta só um clube, um jogador. Movimenta Não, realmente, né? Movimenta muita coisa. Movimenta todos os patrocínios, as 4 séries do brasileiro, Copa do Brasil, paralisa o país, a empregabilidade, logística de viagem, baseado em situações e relatos que não têm substância e consistência. Entendo que tem que ser dado a contradição que estão dizendo isso, e esse cara, John Textor, diz isso. Está no papel da CPI levar todos os outros clubes a serem ouvidos. Pois é, porque justamente isso, né? Essa CPI só ouviu esse cara que está acusando os outros, inclusive ele está acusando bastante o Palmeiras, né? Isso é uma questão. Ele tá falando que esse esquema de corruption é pra favorecer o Palmeiras, né? E aí a Leila, quase ao mesmo tempo ontem que tava tendo a CPI, a Leila estava no Roda Viva. Na segunda. Foi a segunda? Foi a segunda, é. Foi antes? Não, foi mesmo dia. Isso, mesmo dia. E aí a Leila, né? A Leila não foda-se, né? A Leila foda-se completamente. Caralho, também. E ela falou aqui, ó. Sabe. E ela mandou vários sábios também, eu só ficava lembrando disso. O sábio é... Ó, o que ela falou no Roda Viva aqui, uma das coisas que ela falou sobre John Textor. Esse senhor, com o perdão da expressão, é um idiota. Porque esse John Textor está achando que o Brasil é uma bagunça, que as autoridades não tomam providência nenhuma. Pra se coibir isso, acho que esse homem tem que ser banido do futebol brasileiro. Isso? Pois é. E aí, né, a Leila fala outras coisas, fala que ele nunca superou a virada e tal, não sei o que e tudo, né? E aí da CPI, né, tiveram algumas coisas. E aí o tal do áudio que ele falou lá atrás, que ele tinha evidências, o áudio que ele tinha, era o áudio que falava de um juiz que estava propina, não sei o que. E aí foi revelar, assim, foi colocado em segredo esse áudio, só que já descobriram o áudio, tá certo? Aqui, ó. Áudio levado por John Textor, dono da SAF Botafogo, a CPI da manipulação é atribuído a um dirigente, pelo dirigente e por senadores, a um ex-árbitro, então não apita mais, que atuou nas divisões de acesso do Carioca. O conteúdo aponta uma suposta corrupção em jogos estadual, tá? Esse cara, ele falou aqui, ó, o áudio é do árbitro que estamos convocando, é da Série C do Rio de Janeiro. Não existe áudio de manipulação do brasileiro, vamos deixar isso bem claro. Esse cara nunca apitou nenhum jogo da CBF, certo? Isso foi 3ª divisão do Campeonato Carioca. A gente já falou isso aqui, que divisões mais baixas do futebol é isso aí. Terra arrasada. Terra arrasada. Não é nem profissional, não dá pra dizer que é profissional, porque não é, né? Desse negócio. E não é nem a Série C do Campeonato Brasileiro, porque quando falaram Série C a primeira vez, o povo falou, Série C do Campeonato Brasileiro já é um pouco mais sério. Não é nem a Série C do Campeonato Brasileiro. A Série C do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que na Série A do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro já é aquilo lá. Imagina a Série C, né? Se a Série A não paga, imagina a Série C, cara. Não, pois é. Cara, é mesmo. Os caras têm que pagar pra jogar então, porque se na Série A, na primeira divisão do Campeonato Carioca, você não ganha nada quando você ganha o campeonato. O time ganha dinheiro da federação, né? Isso quita, eu acho, né? Pois é. E aí, né, a gente teve, né, aqui, ó, senador, aí a questão dos senadores lá, o Cajuru era o... Risada Como geral. a gente pode levar a sério isso, né, rapaz? É difícil. O Cajuru. Mas não é foda? Quando você falou Cajuru, geral Rio, isso é doido. Não é uma culpa nossa. Não, isso é? Não é. Não, a culpa do circo que é a política brasileira. Claro, pô. O mesmo Cajuru, uns anos atrás, falou, se vocês soubessem, vocês ficariam enojados. Exatamente. Pô, exatamente. cara, é ele. Aí vamos lá. John Textor foi a primeira testemunha depois na CPI do Senado que apura suspeitas de manipulação do futebol brasileiro. E lembrando que isso tudo começou com a denúncia do presidente do Vila Nova, lá em Goiás, que ele pegou, na verdade, um cara que estava envolvido no esquema de aposta, ligou pra ele reclamando que não tinha dado certo o esquema que ele fez. Ele denunciou na hora. Ou seja, isso aconteceu porque um cara foi burro e ligou. Foi um Senão idiota. tava rolando. Pois é. E aí vários jogadores foram suspensos e tal. E aí começou a... Ia lá o Ministério Público de Goiás, que é o cabeça dessa investigação, tá? E que tá rolando.
CPI do Senado que apura suspeitos de manipulação do futebol brasileiro. O dono da SAF Botafogo entregou nessa segunda-feira à Comissão Parlamentar de Inquérito um relatório de 180 páginas com supostas provas de fraudes em partido do Campeonato Brasileiro. Nós chegamos a uma conclusão simples e objetiva. Tivemos conhecimento de diversos indícios. Não queremos falar em provas. Foram indícios importantes. Não quero dizer que participamos de uma conversa de 1 hora. Teve muito conteúdo, disse o Cajuru. O senador Carlos Portinho questionou por que a CBF não investigou o documento apresentado pelo dono da SAF Botafogo. Aí tem uma questão também, né? Eu nunca vou entender por que quem investiga CPI são políticos, entende? E não é gente que investiga, tipo... Policial. Acaba indo depois e tal. Policial, Mas o que tá sendo apresentado nessa CPI são imagens tal, de jogos e tal. Se os caras não são profissionais do futebol, como é que eles podem tentar dizer que aquilo ali é ou não alguma fraude, entende? É mais pelo fator moral, né? Que moral, né? Vamos falar a verdade aqui, né? É um fator... Que moral. Pois é. Mas é um fator moral. Exato. Né? É julgamento. E aí, só pra vocês entenderem, né? O nível disso, ô Mules, por favor, você pode pegar, a Vitória separou a imagem, do cara que fez um pedido ao John Textor durante a CPI? Bom demais o futebol Esse eu não vi. Pô, tu não viu Que quem foi, veio? Vitória? Tá em MM. MM? Como assim, MM? Ah, você botou o melhor momento da CPI? Ah, então vamos ver os melhores momentos da Não, CPI, muito vamos lá. bom. MM, eu juro que era chocolatinho. Me arrepiei inteiro aqui. Pega o fone, ô. Ô, Cara, muito Então bom. tem melhores cara. momentos da CPI, vamos lá. O Cross queria participar, se fosse Eu o queria? Meu Deus do céu. Você vai ver, você vai ver, você vai Vai. ver. Deixa eu Melhores ver. momentos da CPI, vamos Vamos ver. Ó, aquele senhor ali, ó. Entretenimento? Esse aqui, né? Entretenimento? Não, acho que é o da outra. Ah, esse aqui, ó. Ao senhor Joe Testor e sua assessoria. Well, since I know that's not your question, Bem, I will eu say sei que that's the essa stupidest não- question I've ever heard. cara de Não é a foninho. respeito da sua pergunta, mas eu diria que essa é uma pergunta mais estúpida que pode existir. Se eu quisesse vender a minha participação, eu não estaria dizendo as coisas ruins que estão fazendo aqui, não estaria falando de corrupção, não estaria... eu nunca venderia um negócio dessa forma. Eu tenho sido o mais transparente possível. Nós divulgamos as atualizações de tudo que nós estamos fazendo. Eu tenho a felicidade de não falar português fluentemente e eu não tive a chance de ler tudo o que ela falou sobre mim. Mas eu vejo que ela tem uma motivação desportiva, uma motivação de aposta e uma motivação de fraternidade. Vejam, se o marido é assassinado, a esposa se torna uma suspeita, né, daquele caso. Não cabe a mim fazer aqui uma determinação. Eu sei que eu fiz o que era correto, eu fui ao órgão do esporte e pedi para que eles fizessem a investigação. Para aí. Eu teria, É uma questão realmente, porque o Tampico 2003 falou aqui. Na verdade, dava correto seria ser julgado por juízes voltados ao esporte. Quem, em teoria, entende esporte também, né? Contexto aí, mas tudo bem. Mas é um órgão de esporte. Pois existe na legislação brasileira uma parte específica para os esportes, tanto que existe advogado de esporte. Exato. Ele foi lá e o STJD falou que não viu nada. Foda-se, é. Então, o correto, e de novo, porque você falou a questão do Pedrinho e tal, que se fosse o Pedrinho, ou se qualquer, sei lá, o Casares, ia pro STJD, como foi, eles iam falar que ia morrer aí. Não, como é que o cara ainda tá sendo credibilizado depois do STJD, que é o órgão que a gente tem pra Porque ele decidir coisas de continuou esporte? falando, né? Exato. Aí a Então, política- aí ele foi pra lá, os caras falaram, cara, isso aí não... Pra gente não, mas gera nada, entende? Eu acho que a parte que você diz que por ser ele, eu acho que é muito mais, nem por ser bilionário. Eu acho que é muito mais por ele falar inglês. Pode ser. E o falar inglês quer dizer, ele pode repercutir pra fora. E aí pra eles isso deve ser um grande problema. Sim, Nessa exatamente. parte eu concordo. Mas no quesito de chamar uma coletiva e falar que tem corrupção, ainda acho que daria um barulho. Um dos grandes problemas dessa história toda é que tudo isso aqui começou porque ele tomou a virada do Palmeiras e despirocou. Foi. E se não tivesse acontecido isso, entende? Sabe qual é? Se não tivesse acontecido isso, o cara quer falar que ele perdeu o campeonato, que o Tiquinho Soares, aos 39 segundos do tempo, teve um pênalti pra fazer 4x1 e termina o jogo 4x3 pro outro time. E depois toma virada do Grêmio. Não, e na outra semana. E outra coisa, tipo, e a inteligência artificial dele falou nada sobre o jogador do Botafogo? Porque não é possível.
Eles têm que estar envolvidos no esquema, pô. Não tô entendendo. Ele O tá quê? querendo acusar o quê? O jogador de ruim? Não. É isso que você tá acusando? Qual é? Botafogo? Ele é botou, foda. ele Eu não botou sabia que a defensoria Não. de todo mundo contra o Botafogo tava aqui. Não, pô. Ah. Aí ele tem lá a inteligência artificial Ah. dizendo que aconteceu no jogo do Curitiba que a gente não conseguiu segurar a bola 30 segundos. Isso aí foi o bizarro. corruption, era o quê? Rapaz, é o Harvey Specter do tribunal Não, aqui. É verdade. Olha lá. Sabe? Porque Ah. assim, se tem corruption, o jogador do Botafogo tá envolvido, que não é possível. E tem uma Ficar parada... 11 jogos sem ganhar e perder o campeonato mais ganhando a história, pô. Aí... Ué, não é? Isso aí eu não vi ele Dois falando. Isso aí eu não vi ele Lógico. falando. Mas assim, Agradava, o STJD não leva a sério porque ele quis justificar a perda do título do Botafogo sim. pro Palmeiras por isso. E aí o juiz falou, você tá maluco? Tá rolando nada disso. E eu acho que esse é o grande ponto, mas vai. Mas Vai, continue. não tem a possibilidade Mas de ações diferentes continuar? de Peraí. Luiz. Não tem a possibilidade dele ter sido inocente a ponto dele pensar que trazer evidências de que tem algo errado na Série C poderia causar algum impacto? Pode ser também. Num país sério. Sim, na Inglaterra seria isso. Corrupção na Série C da Inglaterra. Levaríamos de boa? Ah, é Eu não Série sei. C. Talvez Não, ele não, tenha... se fosse a Série C do Campeonato Brasileiro, ia ser sério, eu acho. Eu também Mas é acho. a Série C do É semi-amador, né? Estadual do Rio de Janeiro. Mas é futebol. Não, tudo bem. Mas Mas é... aí e o cara que ele fala nem apita na CBF, então não tem nem... Pois é, porque... Mas o que acontece? Ele está alegando que é corruption no Campeonato Brasileiro Série A, entende? Sim. E aí ele apresenta evidência. Porque, sabe por que ele apresentou isso? Porque provavelmente ele procurou que nem um maluco e foi a única coisa que ele achou, pô. É, porque ele precisava ter prova de alguma Não, coisa, senão não, ele ia mas- ser preso, né? Então, mas pra pois ele é. ter dado aquela despirocada e ter falado aquelas bobagens, ele já sabia desse negócio da Série C. Aham, certamente. Então aconteceu, pode ele ter ficado muito puto Então, e na talvez hora pra ele ele soltou isso. Não, e talvez pra ele isso é sério, entendeu? É isso que eu tô É, falando. não, realmente, É isso. isso realmente é. Claro. Mas assim, na cabeça, o Brasil que a gente tem, né? Mas vai. Vai lá. Vai lá. diferentes donos de equipes, de que o time dele poderia estar envolvido, que gostariam de saber quem. Eles têm o desejo de ter um jogo limpo. Mas eu já disse várias vezes, eu não apresentei qualquer denúncia, nenhuma acusação contra ela, nem contra o Júlio, nem contra qualquer outro. A decisão dela foi apenas de me atacar. O que eu fiz, se eu apresentei qualquer declaração falsa, ela poderia dizer diretamente. Qual a chance disso? Deveria ter 5%, ou talvez 3%, ou talvez qualquer por cento. Qual é o percentual de chance dela estar por trás de tudo isso? E não cabe a mim estabelecer tudo isso. Honestamente, eu acho que é uma conversa fútil. Ela quer produzir, ela quer criar algum tipo de ruído, dizendo que eu não produzi prova, mas por uma questão de fato, eu sim apresentei. Eu sei que ela apresentou documentos ao Tribunal Desportivo, ela falou com a imprensa e disse que eu não apresentei nenhum tipo de prova e tratou de me difamar e tudo. Mas eu estou muito calmo a respeito disso. Eu apresentei isso de forma muito calma, mas ela adotou outra. Pausa aí. Aí, agora. Não, esse aí é o momento. Mas É não, vou agora. dizer. Aí ele meteu o louco pra mim de falar que não fiz nada com a Leila. Que eu fiz. não. Irmão, você tá atacando a porra do Palmeiras. Você tá querendo botar em xeque a credibilidade dos 2 títulos do Palmeiras. Como assim ela atacou, pô? Ela é representante da instituição. Falou que tem corrupção. Você pode indiretamente estar falando que ela é corrupta também. Que alguém no Palmeiras é corrupto. Tem um monte de coisa aí que você tá imputando. Então, dizer que não falei nada, não ataquei ela, é o cacete, Não, pô. e aí sabe? tem- É porque ela tá sendo um pouco mais direta. Ela tá falando, ei, você é um idiota. Não, até Mas, porque né? aí entra uma credibilidade dela como empresária também, Mas é né? tudo, e aí porra. muda muita coisa. E essa que é a questão da irresponsabilidade disso que esse cara tá fazendo, pô. Sabe? Eu acho que é muita irresponsabilidade fazer esse tipo de coisa pela Não pela tem quantidade mais... de coisa. Termina. Não, pela quantidade de coisa que envolve, porra. Sabe? É a vida de muita gente, bicho. Futebol é um negócio. Eu não sei quanto é que é pro Brasil, mas, por exemplo, lá na Inglaterra, o PIB da Inglaterra, sei lá, 1% é a Premier League, pô. É uma parada eu acho que absurda, até assim, sabe? é uns 2, 3%, eu acho. Então, o futebol brasileiro envolve muita coisa, sabe? Ele já apresentou tudo que ele tinha pra apresentar? Aparentemente sim. Ou foi só o que divulgaram, essas paradas da Série C Não. e tal? Não, isso a gente não sabe, tem mais coisa. Então, Não, ele é. esse é um Aham, ponto sim. muito importante. Sim. Porque, assim, ainda não dá pra descartar. Não. Vocês descartam? Alguém aqui descarta? Eu né, acho ainda. assim, Não dá. O que foi falado pelos políticos lá, eles não falam de provas, eles falam de indícios. Indícios. O Então- que tem que ser investigado. Tem que ser investigado. Mas assim, e aí que tá, muitas coisas saíram, tá? E tudo que saiu pra gente ver é aquele negócio, o fulano teve umas coisas meio loucas, Não, né? tem provas de que pelo Que acontecem coisas estranhas. Estranhas no futebol. Aí, Não quer dizer que é na Série A e tem que parar. Não, exato. E assim, normalmente o jogador tem 5 movimentos estranhos por jogo. Esse aqui nesse jogo X teve 8. Tinha umas coisas assim, entendeu? Essas análises
de inteligência artificial, não sei o que foram utilizar. É tudo muito esquisito. né? Eu acho que se tem um ponto também que é muito importante, que é o que a gente já comentou aqui. Eu acho que o modo que ele mesmo tá conduzindo, por exemplo, ele ataca ele e diz que não atacou. Pô, então fica de dois papos, pô. Aí a gente não sabe se acredita ou não, né? Ele quebra um pouco a credibilidade. Ele quebra mesmo a própria credibilidade. Eu acho que ele estivesse sendo mais incisivo, atacando o que deve ser atacado e não falando tanto como ele tá falando, a gente talvez estivesse dando mais credibilidade, né? Mas sabe o que tipo assim, eu vou apresentar. Não fala mais de ninguém, irmão. Você tem prova, você apresenta. Óbvio. Só que como ele tá tão fanfarrão falando tanto, talvez isso tenha realmente afastado um pouco as pessoas da ideia dele. Agora, não tem como, porque até a gente ficar sabendo que, ó, ele apresentou todas as provas, tá aqui, isso é evidente, é pra você ou não é, isso é importante ou não é. Não dá, porque às vezes dentro dessas provas que não, porque, cara, Davi, eu ainda acho muita loucura um cara desse tamanho. Tudo bem, ele pode ser mimado e tal, não é essa a discussão. Mas eu acho que pra um cara que chega a ser desse tamanho, ele agir assim e ter, tipo, nada nas mãos e jogar essa carta ao ar, eu acho que seria muita burrice, não? Eu também acho. Não, ele não é burro a esse ponto, também acho isso. Confio, Não, é muito. Pra mim, tudo isso é muita loucura. É louco. Mas eu loucura. acho que isso que o Cross falou da ingenuidade, tipo assim, de lá fora, as coisas que estão erradas. Isso Sim, aqui isso pode a ser gente assim. minimiza, eu acho que O pra ele negócio pode também ter que eu uma acho que diferença aconteceu. também. O que parece também é que ele viu que no início, quando ele tava falando as coisas, ninguém tava ligando. E aí ele começou a meter os times no meio, entendeu? Sim. O jogo do Palmeiras São Paulo, aquele 5x1 lá, os jogadores de São Paulo tiveram um comportamento estranho. E aí, óbvio que isso ganha atenção. Mas olha só o que você tá fazendo, sabe? Porque o correto era ele pegar tudo isso aí, levar lá pro Ministério Público do Goiás, que isso aqui é a CPI baseada Mas talvez essa jogada de jogar pra mídia não é também um processo? Sim. Deixa eu deixar arquivado aqui, porque podem pegar tudo que eu tenho e sumir com tudo. Claro, né? totalmente. Sim. Mas agora, do nada, ele pode aparecer com uma prova. Se ele tá cheio de eu sou o senhor da razão, ele pode aparecer com uma prova e virar o jogo. Pois é. Exato. Aí ele tá segurando alguma coisa aí que eles estão esperando todo mundo falar. Mas- E aí, de repente, ele aparece com uma prova e fala, e agora, galera? Vamos ver. Falei pra porque, vocês. Porque é justamente Exato. isso, né? Ele, o John Textor também, ele não tem, e ele em momento nenhum falou que tinha. Tá bom, tem corrupção. Quem que é? Ao interesse de quem? Quem tá sendo pago? Tem. Porque. Isso ele não Você cita. entende? Se Ele não existe acusa. corrupção, alguém está pagando outro alguém pra alguma coisa acontecer, certo? E no caso do que é mostrado, é um monte de gente que tá envolvida. Agora, quem que tá fazendo isso? O dinheiro tá indo pra quem? A pergunta é quem tá ganhando dinheiro com isso? Essa Então assim, e ele nunca falou nem que tinha essas informações, pelo contrário. Ele falou, inclusive, em entrevista que ele não sabe. Mas ele só falou que ele tinha que ser investigado. Era isso que batia nessa ideia. Talvez com tudo isso de dinheiro, pode ser que ele vá procurar pelo em ovo. Claro, E aí, quando procura... E aí, assim, aí esse é o momento que ele fala, né? Isso que foda, pode ser tudo. Pô. A política brasileira é um circo. E é óbvio que seria mais um circo. Isso que é esse esse cara vai é o senador, fazer? esse cidadão aqui? Acho que é, né? CP... Não faço ideia. Não sei. É esse aí. O senador e aí ele faz um pedido ao John Textor. Olha o pedido dele. Vai. E pedir ao senhor, como botafoguense há mais de 40 anos, que contrate rapidamente 2 zagueiros, porque Lucas Halter e o Bastos ali estão fazendo a gente sofrer no coração. Incrível. Por favor. Esse seria eu lá, com certeza. Vocês têm que chamar ele aqui no programa, cara. Cross ia ser bom, Cross. Para aí. Bom demais. Você não achou isso ruim? Não, isso é ridículo, né, Cross? Isso? Isso é bom demais. Não, Melhor momento da entretenimento. política brasileira. isso aí, Entretenimento, mas cara. assim, Supra-sumo do como Brasil. que eu posso Supra-sumo. levar a sério um negócio desse? Cara, como assim dava? O cara fez um pedido pro Textor. Na coração, CPI, cara, cara. ele podia chegar. Coração. Não, mas você entende o circo? Porque o cara tá ali. Ele podia. Acabou depois do Texto chegar pro cara, porra, e aí, o zagueiro. Não, ele foi no O cara vai microfone. embora. O cara vai embora. Ele Isso foi no microfone, quis aconteceria na aparecer. Inglaterra? Não, definitivamente não. Acho que não. Realmente. Mas eu dava. Me vê dois zagueiros aí, Olha só, exatamente. tem oportunidades Corre, cara. na vida, Tirar o Dava, país ia passar. que você não, Não, pode cara, deixar pelo amor de Deus. passar, entendeu? E talvez ele pensou, entendeu? Talvez ele falou, não, se eu falar offline, ele pode falar que sim e não faz. Vou deixar gravado aqui, Pelo entendeu? amor de Deus, que isso E ele- aí mas é- ele responde ou não responde nada? Não. O cara tem lá, vai perguntar um bagulho sério. Encontrar dois Cara, zagueiros aí que tá acusado, foda aí, deve Lucas ser Alper preso e e tal. tal. Mas isso é sério, pô, o time tá mal. Pô. Amarelo pro gringo. Amarelo. Tá de brincadeira. Quem respondeu essas coisas? Tá no Brasil, já fez todo esse O forfait. rei falou, mesmo vendo, eu não acredito. Não, muito bom, pô. Vai lá, continua. O Cajuru ali. Pela Série A do Campeonato Brasileiro,
quando afirmou que 5 jogadores do São Paulo estavam envolvidos em manipulação de resultados, um time histórico como o São Paulo, o senhor se arrependeu? E se não se arrependeu, na nossa conversa secreta, o senhor dará nomes a esses 5 jogadores do São Paulo? Ô, louco. Bela pergunta. Pô, Excelente. Os nomes estão no nível 3, no relatório de nível 3, tem mais do que 5 jogadores envolvidos nessa empresa, que é uma testemunha especialista em manipulação de resultados de jogos. É uma empresa confiável, que foi digna de confiança de diferentes instituições mundo afora, como a Copa do Mundo, a Champions League. Eles identificaram os 5 jogadores que eles acreditam que claramente estiveram envolvidos, que eles consideram, e também consideram outros como potencialmente ou possíveis envolvidos. Eu não estou aqui para apontar qualquer jogador, eu vim aqui para dizer que aquele jogo foi manipulado, baseado na minha convicção e nas evidências que foram apresentadas, e as pessoas que fizeram a análise é uma empresa muito séria, com uma metodologia muito confiável, que já foi utilizada para poder levar à prisão de jogadores, à prisão de pessoas envolvidas em suspensão de equipes. Eu acredito que ele foi manipulado. Bom, para encerrar o meu tempo de 10 minutos, Para aí. Ao senhor Joe Testor e... Joe Testor? Acabou? Pô, cara, é isso aí. Olha, esse final é o que me pega. Tipo Por quê? Pô, ele realmente tá falando que no jogo do Palmeiras e São Paulo tiveram 5 jogadores, mais de 5 jogadores culhão, que hein? jogaram envolvido no esquema pra favorecer o Palmeiras naquele jogo. É isso. Não, ele falou que 5 jogadores. Mas a gente estão viu o jogo envolvidos. aqui. Não. Tem os lances. Tem os lances pra mim estranhos. só foi verdade mesmo. Então, assim, não é muito bem. Vocês acreditam nisso, cara? Sei lá, 5 jogadores daquele time. Sei lá, Luciano, Caleri, Pablo Mas Maia. ele passa credibilidade.